CBN, Café com Política. Bruno Silva já aqui com a gente para trazer um pouco dos comentários desta sexta-feira. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo bem. A privatização da Sabesp voltou à temática agora na capital paulista, né, com o prefeito Ricardo Nunes sancionando o projeto de lei e traz uma certa confusão até daquela aprovação pela Alesp, agora do município. Tem que ser de forma individual também para validar essa privatização, Bruno? Vamos lá, eu acho que na verdade é assim, ó, esse é o segundo passo, né, do início que começou lá na Leste, só para poder tornar bem claro, a capital São Paulo é aquela que é a principal consumidora, vamos dizer assim, do serviço ofertado pela Sabesp. Os contratos antigos que haviam sido, de alguma forma, eles encerrariam-se mediante a alteração da companhia como um todo, né? Porque você está mudando a companhia, você está privatizando ela, você está mudando acionista, uma série de coisas. Então, o contrato, ele, tentando trazer de maneira bem simples, tá? Para o nosso ouvinte. Então, o contrato ele já não valeria mais. Então, o que os vereadores, de alguma forma, fizeram? Eles tentaram aproveitar esse processo onde você está com a privatização encaminhada já da Sabesp, uma vez aprovada no âmbito, né, da Assembleia Legislativa do Estado, para que a partir da cidade de São Paulo, que é o principal cliente da Sabesp, você tenha uma garantia de contratos que possam ser sequenciados. Então é sobre isso que o projeto trata, era sobre uma regulamentação, alterando pontos sensíveis ali no que diz respeito à contratação do serviço de saneamento básico, a fim de que a Sabesp continue a poder prestar o serviço para São Paulo. Só que aí qual que é o problema, né, Sandra? Quando você tem um contrato, você tem toda essa situação, em tese você tem que fazer o quê? Um estudo detalhado do impacto orçamentário, ver se as novas condições são vantajosas, porque agora nós estamos falando de uma companhia, inclusive, que vai funcionar de uma outra lógica, né? Porque uma coisa é quando você tem uma companhia, quando o acionista majoritário é o governo, outra coisa é quando você tem uma companhia que o acionista majoritário é a iniciativa privada. Então, há uma preocupação, que é uma preocupação, por exemplo, por parte do Ministério Público de São Paulo, uma preocupação que já era lá atrás da própria Defensoria, né, que havia já colocado ali uma questão de que tinha que ter participação ampla em audiência, debater isso com a sociedade. Algo que, na lógica do atropelo, não foi considerado pela Câmara de São Paulo. Tá? Então, esse projeto estava sendo votado ontem, o que diz que, na prática, agora permitiu, de fato, a privatização, porque, em tese, aprovando essa medida, o que a cidade de São Paulo está dizendo para a Sabesp é legal, pode seguir com o seu processo de privatização, a gente concorda embaixo e vamos continuar sendo o seu principal cliente. Tem uma contrapartida nisso tudo. A contrapartida prevista no projeto é a criação de um fundo específico lá para a capital, onde você vai ter aí a recepção, né, de pelo menos aí, para você ter uma ideia, 1,3 bilhões de reais para o Fundo Municipal de Saneamento, Urbanização de Favelas e também Habitação, né, posto que esses investimentos, inclusive da companhia, tendem a subir ao longo do ano, pelo menos era lá atrás o que o Tarcísio vinha falando, é o que o Ricardo Nunes, de alguma forma, também vem defendendo. E só para tornar mais claro ainda para os nossos queridos ouvintes, cerca de 45% da receita da empresa vem de contratos de distribuição de água e tratamento de esgoto com a capital, ou seja, estou falando quase metade do ganho. Por isso que havia uma preocupação por parte da Sabesp, mas havia uma preocupação por parte dos políticos da base de sustentação ali de Ricardo Nunes, porque para os planos de Tarcísio dar certo, esse projeto tinha que ser modernizado no Legislativo de São Paulo. Lembrando que são 375 municípios dos 645 que são atendidos pela Sabesp aqui no estado de São Paulo, ou seja, a maioria dos municípios. Isso é outra questão que eu nunca entendi muito bem, porque em alguns locais o serviço é municipal, em outros é privatizado, em outros é estadual, mas enfim. Mas a questão é, só para a gente finalizar, Bruno, outras cidades também terão que votar na Câmara de Vereadores essas questões relacionadas à Sabesp após a privatização? Certamente, né? Porque você está mudando a companhia, né? Então, certamente essas outras cidades vão ter que fazer também votações semelhantes, podem ser que modernize alguns aspectos, enfim. Porque o que acontece? Você tem, e essa sua confusão que você falou, Guilherme, ela é legítima, porque ela é legítima para todos os cidadãos, né? Só por que alguma coisa municipal, o outro passa para um outro nível, enfim, como é que funciona? Porque o que você tem ali, na verdade? Você tem um município tendo autonomia para decidir da forma como vai gerenciar, mas você tem também o próprio Estado podendo conceder parte específica da regulamentação dessa infraestrutura. Então você tem que lidar com legislação que ela é nacional, que tem a ver com a lei do saneamento, com o controle que é estadual e a autonomia que é municipal. Então, assim, é uma questão federativa complexa mesmo de conseguir operar. O que a lei ontem em São Paulo fez foi adequar certas coisas que vieram com o marco do saneamento
adequar a mudança que foi aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, do Governo do Estado, e trazer uma nova legislação para o município. A meta do Estado, no caso, é realizar o leilão ainda este ano, e aí a empresa, né, que comprar, digamos, a Sabesp, vai precisar trazer um investimento grande, cerca de 68 bilhões até 2029, para dar, né, essa universalização do serviço de água e esgoto no Estado. Ao longo aí do período de concessão, a empresa tem um valor ainda maior de investimentos, 260 bilhões. Vamos acompanhar para ver se essas melhorias realmente acontecem. Ver se chega, né? Valeu, Bruno. Bom fim de semana para você. Hora de trocar a caneca, né? Obrigado, gente. Abraço, Guilherme. Abraço, Sandra. Abraço ao nosso querido ouvinte aí do CBN Campinas, né? Troquem a caneca aí mais tarde, com responsabilidade. Abração e até. Até. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir?